Olá, amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui no nosso programa Amores e Dores do Empreendedor, Desmistificando o RH, vamos falar um pouquinho de um assunto que com certeza pega no seu calcanhar: recrutamento e seleção. Mas é lógico, né? Antes de começar, eu preciso chamar minha colega de trabalho, minha parceira deste programa tão interessante, Alessandra. Olá, Regina, muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que fará diferença para vocês, que é um assunto que quase ninguém fala hoje em dia. Imagina, contratar gente é fácil, Regina. É muito fácil, nossa. Muito fácil, nada desafiador para todos nós. Encontrar as pessoas certas, no momento certo, para o cargo certo, com tudo que eu preciso, fácil. Mas a gente vai te ajudar aqui falando um pouquinho de estratégia hoje e já deixando para a próxima live, na próxima quarta-feira, você mande perguntas, porque nós vamos responder o como fazer isso de uma forma muito mais consistente e muito mais fácil para o seu processo. Mas, como de costume, a gente precisa lembrar de todos os assuntos que nós já falamos aqui. E todos são interessantes para que você mantenha a consistência no nosso programa. A primeira live nós falamos de autoconhecimento. É importantíssimo que você se conheça, entenda quais são os seus pontos fortes e aqueles em que você precisa de um pouquinho mais de cuidado para que você se torne um profissional de excelência, sendo tanto CLT quanto empreendedor. Na sequência, nós falamos de gestão de pessoas e seu papel importante como líderes de equipe. E é preciso entender muito bem o cenário, entender onde você quer chegar para que a sua liderança possa ser mais efetiva. Na sequência, nós já falamos aí de marca. O quanto a sua marca, o seu marketing pessoal impacta no seu negócio. E é claro, se você checar lá, você vai ver que nós damos algumas dicas de como é importantíssimo que você se prepare para este momento. E não menos importante, na última live, nós tivemos aqui a presença do Robson Peçanha, falando um pouquinho da sua experiência com o propósito. E a experiência dele, com certeza, para mim, foi muito importante para dizer o quanto você precisa ter um propósito, um objetivo, alguns princípios que nortearão a sua empresa e o seu negócio. É isso, Ale? Esqueci de algo? Não, só tudo isso. Só tudo isso. E hoje nós vamos juntar tudo num processo. Porque para falar sobre recrutamento e seleção, eu preciso falar sobre mim, eu preciso falar sobre a minha empresa, então sobre a minha marca, sobre os meus princípios. Eu preciso falar sobre o meu processo de gestão, porque hoje as pessoas que estão buscando um processo de contratação, elas não querem só uma marca empregadora, elas querem muito mais do que isso, né, Rê? Sem dúvida. Eles estão em busca de coisas que superam os limites, as barreiras físicas da empresa. Hoje a gente já vai falar sobre, mas hoje eles vêm nos entrevistar, não nós entrevistamos. É um pouquinho diferente esse processo e eu acho que você já sentiu isso. Com certeza. E eu acho que assim, para começar esse programa, eu fui pesquisar um pouquinho sobre alguns dados que são muito relevantes quando a gente fala hoje da situação política e econômica no Brasil. E falar de desemprego, para a gente até falar num tema do quanto é, às vezes, difícil o recrutamento e seleção, eu peguei alguns dados, são de 2018, mas eu acho que isso não mudou muito nesse último ano. 27,7 milhões de brasileiros estão desempregados, em subempregos ou subempregados e desalentados. E quem é essa população desalentada, gente? 4,6 milhões de pessoas que simplesmente não têm mais motivação para enviar um currículo, para procurar uma vaga e para tentar uma recolocação. Eu acho esses dados muito alarmantes e muito perigosos. Alarmantes no mínimo, no mínimo. Porque quando nós falamos desses dados, Regina, de desemprego, de quantas pessoas existem hoje no mercado que não estão trabalhando, é até um contrassenso, porque quantas vagas vocês têm em aberto e vocês não conseguem fechar? Mas quantas vagas nós vemos quando nós entramos em sites comuns, sites que vocês devem conhecer com muita facilidade, sim, tipo Cato, Indeed, Infojobs, ou os mais atualizados, LinkedIn.
Quantas vagas não existem nesses sites? Né? Quantas pessoas que vocês conversam que não falam, olha, eu tenho vaga, eu também tenho. E por que nós não fechamos essas posições? O que levam essas pessoas a entrarem na fila do desemprego, o que levam essas pessoas a ficarem tão desiludidas com os processos de recrutamento e seleção que simplesmente se tornam desalentados e falam, olha, eu não vou mais procurar, eu vou me tornar um profissional informal. E informal nós não estamos falando de profissionais autônomos. Informal, nós estamos falando de profissionais que simplesmente foram, e não é demérito, mas foram comprar, por exemplo, água para vender no farol. E tudo bem. E hoje na nossa economia, e essas pessoas precisam comer, porque olha, gente, um dado também muito interessante nisso é que 95% desses desempregados estão realmente nas classes mais baixas. Não é nas classes mais altas onde a gente encontra o maior número de desempregados, mas 95% são pessoas das classes C, D e E. Isso para mim é um número muito alarmante. O quanto essas pessoas não se preocuparam na sua capacitação, não tiveram a chance de poder se desenvolver profissionalmente e hoje precisam procurar subempregos. Pois é, a questão da qualificação é muito importante. E é importante, já que nós estamos falando sobre planejar um processo de recrutamento e seleção, entrando no nosso tema, entrando para você, empreendedor, o quanto eu busco um candidato que às vezes ele não existe. Eu faço um perfil tão lindo e tão maravilhoso e eu também não tenho condições de contratar tantas pessoas ao mesmo tempo. Hoje em dia não existe mais para uma empresa ser grande, eu não preciso ter 20, 30 profissionais trabalhando comigo. Então eu meio que crio super perfis, super-homens, né? Super-heróis, super-heroínas. E você não vai encontrar. E quando eu crio esse perfil lindo, maravilhoso, eu me frustro. Eu me frustro porque eu vou contratar pessoas imaginando isto, essas pessoas não atendem às minhas expectativas e além de não atender às minhas expectativas, ainda frustram a minha marca. A minha marca empregadora, já que nós falamos de marca, algumas lives anteriores, frustram a minha marca, frustram a minha imagem e é algo que a gente não consegue tangibilizar financeiramente de forma fácil. Mas eu acho que nós já temos perguntas, nós já temos participações. Olá, vamos para elas lá, então. Fê. Olá, boa tarde. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde para vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando. Muito obrigada pelas participações. Continuem enviando as perguntas que as meninas vão responder. Aproveite, vamos espremer as duas assim, ó, e tirar todas as informações que a gente puder, porque são duas baita profissionais com muita experiência e do lado de cá, né, eu aqui e você aí do outro lado, somos empreendedores e a gente sabe que esse momento de contratar é um grande desafio, né, e tá sendo muito legal poder ouvir essas experts aí dando dicas que vão facilitar um pouquinho ou tornar minimamente menos difícil esse caminho, né, da contratação. Então eu vou deixar aqui, vou passar para vocês, meninas, algumas mensagens aqui no Face. Temos aqui a Luciene Bottiglieri, ela diz: oi meninas. A Paty Reis também, boa tarde pessoal, em especial a vocês duas. Muito legal, obrigada pela participação. E eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, para a gente começar. Eu tenho certeza que todo empreendedor que está acompanhando compartilha dessa dúvida. Com quanto tempo antes eu preciso iniciar o processo de planejamento de abertura da vaga? Como é que isso funciona? É com vocês, obrigada. Obrigada, Rê. Uma excelente pergunta. Com quanto tempo eu tenho que planejar? Primeiro nós temos que estruturar, antes de eu responder a tua pergunta, vamos estruturar aí como funciona esse processo de planejamento. Para eu planejar uma vaga, nós precisamos ter algumas informações. E aí nós vamos resgatar as nossas lives anteriores também, né? A primeira delas é: para onde minha empresa quer ir? O nosso propósito faz toda a diferença neste momento. Até porque a gente tem aí muitos jovens que vão pensar com certeza nesse propósito quando eles quiserem se recolocar. E, gente, hoje jovem é um ser mutante. É um ser rápido e que precisa realmente encontrar
um significado para que isso possa fazer sentido para ele. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa se responder. Para onde a minha empresa vai? Porque isso vai nortear que tipo de profissional eu vou contratar. Se a minha empresa é uma empresa mais tradicional e que para ver se começam a fazer, juntar tudo que nós já falamos em todas as lives, né? A minha empresa é uma empresa tradicional, por exemplo. Eu sou um gestor mais tradicional, eu não aceito que as pessoas me questionem, eu não aceito que as pessoas batam de frente, me critiquem. Isso eu preciso ter claro quando eu for contratar uma outra pessoa. Eu tenho um temperamento mais firme. Ou tudo bem falarem comigo, sentar e olha, eu não gostei da tua postura, eu acho que nós podemos fazer isso diferente. Então esse processo de autoanálise também é importante. Um outro ponto que é extremamente importante, que muitos, para não dizerem todos os empreendedores não fazem, quais são os desafios desse cargo? O que esse profissional vai enfrentar nesse dia a dia? O que ele vai ter como responsabilidades? Ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar com muita pressão? Ele vai trabalhar com um mercado totalmente novo? Ele vai trabalhar com um mercado onde eu não tenho nada certo, tudo pode acontecer? E isso vai fazer com que nós formemos o nosso perfil comportamental, porque muitas vezes, quando nós falamos de perfil de vaga, as pessoas trabalham só no técnico. Você sente isso também? Sinto. E posso contar uma história? Por favor. Que eu ouvi outro dia? A gente está muito acostumado hoje a processos de trainee, né? Que é uma oportunidade nas grandes empresas de você conquistar talentos que estão assim prontinhos e saindo da faculdade, né? Quentinhos e que podem realmente fazer significado e você pode dar uma oportunidade de desenvolvimento. Pois bem, um rapaz chegou até o final do processo e foi conversar com o dono da empresa, que é exatamente esse perfil que você contou um pouquinho aqui. Um líder mais tradicional, de uma empresa mais tradicional. E ele, lógico, né, queria se apresentar muito bem para esse gestor. Pois bem, o gestor só fez uma única pergunta: o que vai me fazer contratá-lo? Ele falou: eu tenho certeza que eu serei a pessoa certa, que o senhor precisa para que eu possa desenvolver todas as minhas habilidades e me tornar o melhor gerente que o senhor tem. Pois bem, sabe o que esse gestor disse para ele? Muito obrigada, meu caro rapaz, mas você não serve para minha empresa neste momento. Porque você não está enxergando a empresa, você só está vendo os seus objetivos. Pois bem, te parafraseando, pois bem, isso é uma realidade, tá bem? Aí a gente está falando no programa de trainee, mas se a gente trouxer isso para a nossa realidade, para pequenas empresas, dia, é muito comum. Se você não ouviu, com certeza ouvirá em algum momento. Aonde você quer chegar? No teu lugar. Eu quero o teu cargo, eu quero estar sentado na tua cadeira. Se a minha empresa permite isso, não existe nenhum problema. Se a minha empresa tem estrutura para isso, não tem nenhum problema. Mas eu preciso ter claro isso, Rê. Eu preciso ter claro para onde eu estou caminhando, quais são os desafios que essa posição terá, que tipo de profissional eu quero ter. E principalmente eu vou conseguir lidar com isso? Qual é a estratégia da minha empresa? Nós ainda não falamos aqui nas lives sobre planejamento empresarial, mas é algo que a gente não pode esquecer. A empresa, ela planeja fluxo de caixa, ela planeja estratégia de marketing, ela planeja vendas, estratégia comercial, ela planeja como eu vou me posicionar nas redes sociais, em que momento ela planeja a gente. Em qual é o momento que ela olha e diz, para eu atender tudo isso, todos esses planejamentos que eu fiz, eu preciso olhar para a gente e saber se toda essa gente que eu tenho hoje, e não importa se é 1 ou se são 1000, né, atende isso. Enquanto não atender, não vai colar. E se não colou, nós vamos ter problemas aí dentro em breve. O que acontece muitas vezes é que nós não fazemos conta. Não. E vocês já pararam para pensar quanto custa um processo de recrutamento e seleção mal feito? O quanto custa contratar um profissional hoje CLT? Eu diria que hoje, dentro de todo o ROI, né, do RH principalmente, esse detalhe do turnover é muito significativo em termos de números. As empresas as grandes, elas têm realmente como radar este número,
porque ele é muito significativo. Para quem não conhece ROI é retorno sobre investimento. Muito obrigada. Não tem problema. Na realidade, quando nós falamos de retorno sobre investimento, muitas pessoas não fazem isso quando se trata de gente. Exatamente. Faz isso para quanto eu estou investindo em marketing, quanto isso me trouxe de retorno. O quanto eu estou investindo em vendas, o quanto isso me trouxe de retorno. O quanto eu estou investindo em pessoas e o quanto isso me trouxe de retorno é uma boa pergunta para a gente se fazer. Mas falando em perguntas, nós temos mais participações. Diga lá, Fê. Vamos lá. Falando em contratação, né, em recrutamento, é importante eu ter uma empresa especializada para fechar as vagas, para resolver esse problema, enfrentar junto comigo, empreendedor, esse grande desafio? O que vocês me dizem? Bom, é importante sim, porque antes de responder, vamos ver se você concorda comigo, Rê. Empresário, você já fez a conta de quanto custa o seu tempo? Eu tenho certeza que alguns nem param para pensar. Até porque, se ele for 10, 12, 15 horas do dia dele, ele vai considerar isso como algo fazendo parte do processo. Mas eu acho que se ele começar a contar isso, e principalmente quanto isso impacta na qualidade de vida dele, isso vai começar a gerar algumas questões bem significativas. Essa pergunta, ela também traz uma outra situação, né? Você sabe fazer recrutamento? O quanto, porque muita gente diz, fazer entrevista é muito fácil. Eu vou sentar na frente da pessoa. Regina, bom dia, como vai? Eu vou bem, e você? Aí a gente pega o currículo da pessoa e fala assim, olha, Regina, você mora onde, Regina? Está no currículo da pessoa. Quantos anos você tem, Regina? Também está no currículo da pessoa. Ah, eu vi que você trabalhou na empresa 1, 2, 3, Regina. Também está no currículo da pessoa. Para fazer isso, você não precisa realmente contratar uma consultoria, você mesmo faz. Só que não é só isso. Para a gente estruturar isso, nós veremos na próxima live, mas para que nós possamos estruturar um processo de recrutamento bem feito, eu preciso, voltando para a questão de planejamento, depois que eu defino quais são os desafios, quais são os meus desejos e quem é essa pessoa que eu vou contratar, eu preciso saber por onde começar. Então eu vou divulgar isso nas redes sociais, nos sites de recrutamento, que existem vários à nossa disposição. Depois eu vou receber lá 1 milhão de currículos, porque apesar de todo o desemprego, as pessoas hoje, a maior parte delas, não filtram muitas vagas. Elas recebem a vaga e mandam o currículo. E se der certo? Não tem nada a ver com o que ela é versus o que está descrito lá. Mas e se der certo? É uma tentativa. Mas assim, o quanto isso realmente é significativo para o profissional. Porque a gente também pega alguns currículos que assim, a pessoa trabalhou em tal área, depois ela pulou para tal área, depois ela voltou para uma área terceira. Gente, o que esse profissional quer ser? Isso também, Rê. E aí, guardando um pouquinho essa informação, porque a gente já vai chegar lá também, eu recebo 1000 currículos. Você tem alguma ferramenta para te ajudar a olhar esses 1000 currículos? Possivelmente não. Você vai ter que olhar um a um. Depois que você olhou, você precisa entrar em contato com essas pessoas. Para eu entrar em contato com essas pessoas, eu vou ter que falar via telefone ou, o que é mais provável hoje, por WhatsApp. Com todo mundo que você pré-selecionou. E aí você vai ter que conversar com todas essas pessoas que compareceram no processo, 1 a 1. E sem técnica. E aí você pode escolher. Vamos supor que eu entrevistei 20 pessoas e dentro das 20 eu tirei aquela que o meu feeling disse que é o mais adequado. E pode ser que não seja. E aí eu vou parar para treinar essa pessoa. E quando nós falamos do custo do turnover, o que você acha, Rê? Eu tenho lá todo o custo de contratação dessas pessoas. Hoje, contratar um profissional CLT não é barato. Né? Assim, uma conta muito porcamente feita. É no mínimo o dobro do salário desse profissional se eu for contratá-lo como CLT. Né? E além disso, eu tenho meu tempo para fazer todo o processo de recrutamento e seleção deste profissional. Além do processo de recrutamento e seleção, eu tenho meu tempo para treinar este profissional. Isso muitas vezes nós não colocamos na nossa conta, o tal ROI que a Regina falou, né? A gente não coloca na nossa conta. Depois de treinar,
essa pessoa que provavelmente está sendo treinada precisa de alguém para treinar. Quem é esse alguém? Você é empresário? Ou teu funcionário? Não sabemos. Você treinou esse funcionário para essa questão em especial? Às vezes ele pode fazer do jeito que ele acha que é correto. Pois é. E às vezes nem está de acordo com aquilo que você acredita. Pois é. Mas você tem um profissional parado para treinar. Um que está sendo treinado e outro que está treinando. E você tem o teu público que não foi atendido da forma com que tu queria, porque alguém está treinando alguém. Quanto tempo leva isso? Quanto custa isso? Te garanto que não é nada barato. Além de não ser barato, tem uma coisa que nós não conseguimos identificar, mensurar quantitativamente. O quanto custa a minha imagem no mercado por um profissional que não foi devidamente recrutado, por um profissional que não foi devidamente treinado e para um profissional que está atendendo a minha clientela, o meu público, seja ela quem for, de forma desorganizada ou da forma que não é o que eu quero enquanto empresário. Isso custa muito. E ainda tem uma questão. Às vezes eu não vendi a vaga e não vendi a minha empresa, porque é um processo, né? É um processo de venda. Não vendi o suficientemente para aquele profissional realmente continuar comigo. E aí em 6 meses é ele que quer ir embora, né? O quanto isso impacta no meu processo. E o vender não é vender na entrevista. O vender é também na entrevista, mas o vender é o teu comportamento no dia a dia. E esse comportamento no dia a dia é teu princípio, é o seu valor, é o que você de fato acredita. Então, nós podemos até vender uma vaga bonita, vender uma empresa lindamente, mas se no dia a dia você não conseguir trazer o seu discurso para a prática, a probabilidade desse profissional ir embora é bem grande e custa muito caro fazer todo esse processo. Então, respondendo a pergunta de quem fez, vale a pena contratar uma empresa de recrutamento e seleção para me auxiliar no processo? Sim, vale. Mas você precisa escolher bem quem é essa empresa que vai te ajudar nesse processo. Mas precisa ter confiança. Essa empresa ela precisa conhecer a cultura da tua empresa. Essa empresa ela precisa conhecer quem é você, quem é o líder que vai liderar essa pessoa que será contratada. E aí a gente volta para o tema da live anterior, que é falar sobre gestão de pessoas, quer falar sobre propósito, quer falar sobre autoconhecimento, né? O quanto esse gestor que vai fazer essa contratação realmente sabe quem ele é e quem ele precisa para fazer o complemento. Porque, na verdade, gente, quando a gente contrata alguém, a gente precisa de braços para continuar o nosso negócio. Eu não tenho condições de atender tudo. Eu não tenho hoje mais condições físicas, condições técnicas para abranger tudo. Então eu preciso de um profissional realmente que vá colaborar com o meu processo. Verdade. Eu acho que a gente acabou não respondendo a primeira pergunta que foi feita, né, em relação ao planejamento. Com quanto tempo antes eu preciso planejar? Mediante tudo isso que nós falamos, eu costumo fazer a conta de trás para frente. Se eu preciso ter hoje o profissional, iniciando hoje, quanto tempo eu levo para treinar esse profissional? Vamos supor que 1 mês. Quanto tempo eu levo para começar ter o meu profissional recrutado de acordo com o perfil que eu preciso? 2 meses? Então eu tenho que planejar o processo da minha contratação com no mínimo 3 meses de antecedência, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós não nos atentamos aos sinais que os nossos profissionais nos dão e vamos falando e vamos fazendo e na hora que a pessoa chega e diz assim: Regina, muito obrigada, eu estou indo embora hoje, né? Estou indo embora hoje e eu não fico mais aqui, tá bom? Aí o que você, empreendedor, faz? No mínimo você vai se descabelar, né? Senhor amado, preciso contratar que eu faço gente. Agora? E é agora. O primeiro que passar na minha frente entra, porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu preciso atender meu cliente. Mas falando em tempo, nós temos mais uma pergunta, é isso, Fê? Vamos lá, temos uma pergunta aqui bem interessante. E só de ler essa pergunta, eu já pensei em várias outras perguntas tão absurdas que a gente escuta em entrevistas quando o recrutador não é um profissional, né? Mas vamos lá. A Paty Reis pergunta o seguinte, ela diz que ela é formada em RH e que em algumas entrevistas que ela já passou, ela escutou essa pergunta:
que tipo de profissional você é? E aí ela deixa para vocês a seguinte pergunta: qual a melhor resposta para uma pergunta como essa numa entrevista? Uau! Ainda ouvimos isso, meu Deus. Boa sorte aí, Paty, no seu processo. Paty, boa sorte, mas vamos lá. Para mim não existe uma melhor resposta. Existe uma questão de bom senso. Se me fizessem essa pergunta, eu com certeza voltaria a pergunta para o entrevistador, né? Qual é o tipo de profissional que você quer ter na sua empresa? Porque aí eu vejo se eu me adequo ao que você precisa. Afinal, aí quem está no processo de busca é a empresa, né? Ela precisa, no mínimo, de uma clareza disso. Falar sobre recursos humanos e falar sobre perguntas, nós temos aqueles profissionais que não são tão preparados, fazem perguntas clichês, e esse é o tema da nossa próxima live. Então, não percam, assistam lá com a gente, né? Se prepare, empresário. Se prepare para fazer as perguntas que você realmente precisa. E isso está muito ligado a eu saber quais são os desafios da minha vaga. Porque aí eu vou conseguir montar que tipo de pergunta de fato eu preciso fazer, que aquilo de fato vai gerar valor para mim e aquilo de fato vai fazer com que eu tenha aí a definição que esse é um bom ou um mau candidato. Agora, nós ouvimos perguntas das mais variadas no processo seletivo. Infelizmente, perguntas que não trazem conteúdo para o processo decisório. Conteúdo significativo. Exato. E hoje, para um jovem, esse conteúdo precisa ser significativo. Ele precisa fazer sentido. Então, perguntas do tipo: qual é o seu signo? A não ser que você vá trabalhar numa empresa de astrologia, astronomia, astro alguma coisa, talvez possa até fazer sentido, mas em qualquer outra, a gente vai ficar muito no feeling. E não é o feeling que vai fazer você acertar ou errar no seu processo. Mas nós temos mais uma pergunta, diga lá, Fê. Vamos lá. Vamos seguindo nessas perguntas. Eu tô aqui pensando, olha, quanta pergunta boba a gente escuta em entrevista, né? E Nossa, de fato, a gente pensa, né? Mas o que essa resposta vai agregar nesse processo todo, né? Tá vendo que é importante planejamento? E tô aqui, deixo a dica para quem está acompanhando, que assista, se não assistiu, as lives anteriores, que de fato são muito agregadoras, e tudo que vocês estão falando aí hoje e falaram na outra semana, tudo começa no eu, né? Quem sou eu? O que eu quero, né? Aonde eu quero chegar? Quem eu quero por perto? Quem sou eu, né? Exatamente. Então é importante, se você não acompanhou as outras lives, nós temos aqui uma live que só fala quem sou eu? Autoconhecimento. Isso é muito importante. Se você não se conhece, é bem complicado você dar os próximos passos. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste, que é um conteúdo bem agregador e que vai te ajudar a deslanchar em todas essas dúvidas que a gente tem acompanhado nas outras lives e hoje sobre recrutamento, né? A dúvida que nós temos aqui é a seguinte: a diversificação de canais no processo de contratação é legal? Vocês indicam, não indicam? Pode ser interessante para o processo? O que vocês me dizem? Muito obrigada pela pergunta, e é uma pergunta extremamente importante. Sim, é muito legal a diversificação dos canais, e uma das coisas, a gente já falou em algumas lives anteriores sobre as gerações. Quem é a geração que mais está disponível para contratação hoje no mercado de trabalho, Regina? Eu acredito que é a Y e a Z. Pois é. Porque é o baby boomer, gente. Eles já estão se aposentando, já estão querendo uma vida mais tranquila. Tem um pessoal X aí que também já está mudando um pouco o seu estilo. Mas realmente a Y e a Z em especial, que é essa juventude altamente antenada, é que está aí para realmente agregar no seu processo de seleção. Fazer toda a diferença. Então, algumas pesquisas dizem que hoje, 2019, 2020, nós teremos aproximadamente 75% da força de trabalho disponível no mercado, contratados ou não, da geração Y. Quem é a geração Y? São pessoas extremamente antenadas nas redes sociais, são pessoas extremamente conectadas com o mundo
tudo está a uma distância do meu braço que está na internet. Críticas ansiosas, impulsivas, questionam hierarquia no sentido de que se você é meu gestor e você não me atender, eu vou conversar com o meu diretor. Se o meu diretor não me atender, eu vou conversar com o presidente. Se você é o dono e não me atender, eu vou fazer do jeito que eu quero, porque eu acredito nisso. Se vocês ouviram aquele exemplo, é bem típico de um Y. Geração Y falando a todos os momentos. Então, aonde a geração Y está? Na rede social. Eu posso divulgar a minha vaga em todos os canais, e quanto mais você divulgar, melhor é. Eu posso divulgar, por exemplo, num canal interno na minha empresa, porque se a gente voltar a falar um pouquinho de marca, como a Regina bem disse lá atrás, em uma das nossas lives, a minha marca empregadora, ela precisa ser forte. Se as pessoas que estão dentro da empresa acreditam nisso, tem algum processo de recrutamento melhor do que o seu funcionário vender sua empresa para uma outra pessoa? Falar, vai lá, cara, eu te apoio, eu te ajudo, e lá você vai fazer toda a diferença? Olha, é o melhor vendedor que você tem. Isso também a gente já falou lá atrás. É o melhor divulgador do seu negócio e da sua marca. Então acredite que isso pode realmente fazer a diferença. E é muito mais barato. Sem dúvida. Barato em todos os sentidos. Barato em treinamento, barato em tempo para nós termos esses profissionais conosco, barato em curva de aprendizado, barato em todos os sentidos. E muito mais efetivo também. Mas esse é um canal. Um outro canal que nós podemos ter são esses sites que existem de recrutamento e seleção, e alguns nós já falamos aqui, alguns, né? InfoJobs, Cato, Indeed, e tem 1 milhão deles por aí, tem vários, dependendo, tem o Programator, que é específico para tecnologia, tem vários. Agora, tem 3 canais específicos, aliás, 4 canais específicos, que eu consigo alcançar muito mais esse público dependendo do perfil da minha vaga. Um deles é o tal do LinkedIn, que tudo acontece lá hoje. Se eu quero vagas um pouco mais elaboradas, mais administrativas, eu encontro lá. Outros são as redes sociais. E aí nós estamos falando de Facebook, nós estamos falando de Instagram, em alguns momentos até em YouTube. Então hoje já existem empresas que fazem processo seletivo fazendo lives, por exemplo. Grava um vídeo seu me dizendo o que você vai gerar de valor para minha empresa. E aí eu não tenho mais a presença física do candidato, eu vou assistir vídeos que eles fizeram. Olha que interessante, Rê. E aí, se você não consegue falar e não consegue desenvolver um bom conteúdo seu, hein, gente? Olha o quanto é importante você saber falar. Agora nós estamos falando para o candidato, né? Aquela pessoa que está em busca de um trabalho, de uma recolocação. Quanto é importante eu saber me vender também? Porque foi o tempo que a empresa estava num processo de vendas. Eu estou vendendo a empresa para o candidato. Hoje eu vendo também a empresa, mas o candidato também se vende. O processo ficou muito igual aí, né? O processo de compra e de venda ficou muito próximo. Igualitário mesmo. Ficou muito próximo. Então, empresário, vale super a pena divulgar em todas as redes possíveis que você tenha, seja ela qual for. E, novamente, para isso eu tenho que voltar lá para o meu planejamento. Qual é a vaga que eu quero e quem é o profissional que eu quero? E eu ainda arrisco a dizer, determina qual é o público que você quer. Para esta vaga em específico, vamos supor, eu preciso de uma pessoa que faça muito planejamento. Talvez não seja geração Z. Talvez não seja um Y propriamente dito. Pode ser um X? Pode, mas eu vou pagar mais por ele, eu estou disposto a pagar mais por ele. E uma coisa importante, Rê, e você que é uma treinadora, né, vai me ajudar com isso, não existe candidato perfeito. Não. E nós vamos ter que treinar os candidatos que nós contratarmos. Exatamente. E principalmente está muito alinhado com a tua estratégia. Né? Então, a gente falou lá de princípios no propósito, então saiba muito bem qual é o princípio que você tem dentro da sua empresa. E aí, quando você pegar essa pessoa no mercado, você recrutar essa pessoa no mercado, você ter a percepção de em que ponto você precisa lapidar essa pessoa.
né? O quanto o desenvolvimento profissional dela está de acordo com aquilo que você deseja dentro da sua organização. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Existe uma sigla muito comum dentro das empresas chamada PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Bonito, né? Mas esse plano de desenvolvimento individual não é só para o candidato, também é para você que contrata essa pessoa. Porque quando nós montamos esse plano de desenvolvimento, muitas coisas que estão nesse plano você vai ter que acompanhar. E acompanhar significa delegar e não delargar. Porque muitos de nós fazemos isso. Contrato a pessoa, contratei a Regina para ser a minha assistente. Regina, você é minha sombra. Tudo você faz. Depois eu só quero saber o resultado, tá bom? Aí quando a Regina erra... Provavelmente ela errou porque ela não sabia. Ou fez como achava que era certo. Porque eu não acompanhei, Exatamente. Porque eu dei tempo, e na hora que eu não tinha mais tempo, eu fui cobrar. Então tomem cuidado com esse processo de delargar. E aí nós estamos falando de novo de gestão de pessoas. Exatamente. E qual é a próxima pergunta, Fê, que nós temos? Bom, primeiro a Paty Reis está agradecendo a resposta e a pergunta dela sobre aquela pergunta capciosa, né? Que tipo de profissional você é? Né? Também tem aquelas perguntas, qual é o seu prato favorito? Que horas você prefere almoçar? Umas perguntas bem esquisitas, né? Exatamente. Bom, temos mais uma pergunta aqui bem interessante. A gente estava falando sobre os canais, né, de divulgação no processo de contratação. LinkedIn é a melhor opção, né? Quais os melhores canais para divulgação de vagas? Vocês já comentaram sobre o LinkedIn e de fato é o melhor caminho? O que vocês me dizem? Depende de qual é a sua vaga, depende de quem é a pessoa que você quer contratar, depende de quem é o teu público. Olha como depende, né, Rê? Tá vendo? Nem sempre a gente tem a melhor resposta. O que importa é você saber realmente aonde você quer chegar. Pois é. O LinkedIn, sim, é um canal muito adequado hoje. Porém, se a minha vaga é uma vaga mais simples, se a minha vaga é mais operacional, talvez o meu profissional não esteja no LinkedIn. Nós precisamos olhar para a nossa vaga e entender quem é que eu quero contratar. LinkedIn é um canal muito bacana, como o YouTube é um canal muito bacana, como o Instagram é um canal muito bacana, mas eu tenho gente que não está lá, ou que se está lá, não sabe como se fazer visível lá, né? Então, olhe com cuidado, porque às vezes eu posso dedicar energia para divulgar a vaga em um local e eu não ter o retorno. E aí eu me frustro, e aí novamente no desespero, a primeira pessoa que aparecer na minha frente é ela, que é por falta de opção. Se não tem ela, vai ela mesma. Exatamente. Mais perguntas, Fê? Mais perguntas. Olha, se não tem ela, vai ela mesmo, é triste, não é mesmo? Muito triste. Horrível. É triste. Você tem lá a empresa e por isso que é importante, né, o empresário estar atento ao que é de fato caro e o que é de fato barato, o que é rápido, porque no fim o barato vai sair caro e contratar tal pessoa porque só tem ela, eu acho que não vai ser um bom negócio não, viu? Aí é diferenciar, né, Fê? O que é investimento e o que é custo. Exatamente, né? Vocês já comentaram e eu já passei por como empreendedora, passei por experiências semelhantes, o quanto me saiu caro não saber fazer o recrutamento e não ter o conhecimento na época de que existem profissionais como vocês que podem auxiliar. Então o empresário, o empreendedor, ele não precisa saber tudo e não tem que se sentir culpado por não saber tudo. O ideal é justamente se conhecer, né? De novo a gente vai para aquela história do autoconhecimento e buscar auxílio naqueles lugares, naquelas lacunas em que nós não estamos 100% preparados, né? Então recrutar de forma sem um planejamento, de qualquer jeito, sai muito caro para o empreendedor, ainda mais no Brasil, né? Que é um país com uma série de regras e leis trabalhistas que encarecem todo o processo. Então, demitir alguém é custoso, então é melhor você contratar direitinho, né? Exatamente. E falando em contratação e o quanto é caro demitir, né, um funcionário e tudo mais,
A Paty Reis novamente participa aqui com a gente, deixando uma pergunta sobre o treinamento, né? Então a pergunta é a seguinte: qual o tempo correto para treinar um profissional que foi contratado? Ou depende de cada função ou setor que ele trabalha? Existe alguma média de tempo para a gente fazer esse treinamento? Aí outra pergunta junto com essa: a empresa precisa disponibilizar um funcionário só para fazer esse treinamento? Como é que vocês indicam a solução dessas dúvidas? Muito bem, várias perguntas aí, não é uma, são várias. Rê? Bom, eu diria que tempo é uma questão muito relativa, né? Se você fez uma boa contratação, provavelmente esse tempo pode ser menor, porque você já escolheu a pessoa certa, né? Se você conseguiu pegar essa pessoa no mercado que atenda diretamente a tua necessidade. E aí, quando essa pessoa entrar na empresa, se você direcionar uma pessoa que conheça o processo e possa direcionar todo o treinamento, eu acredito que em 2 meses essa pessoa já comece a caminhar com as próprias pernas e comece também a se posicionar. Mas, de novo, não é um tempo definido, né? Se ela estiver mais preparada ainda, pode ser que esse tempo até seja menor. E a gente precisa pensar, né, o quanto uma pessoa apenas tem o conhecimento de toda a minha empresa. De repente, essa pessoa pode passar por vários treinamentos e são várias pessoas diferentes para treiná-la. É importante, novamente, a gente voltar para a questão do planejamento. Eu quero treinar esse meu profissional no quê e para quê? E, novamente, não existe candidato perfeito. E aí vem até uma pergunta para vocês. A gente responde um monte de perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês também, né? Quem é o profissional que vocês querem ter do lado de vocês? E vale mais eu contratar a parte técnica ou a parte comportamental? Porque nós estamos falando de treinamento e o treinamento vai muito direcionado à parte técnica. Aí eu quero treinar um determinado conhecimento, mas e o comportamento? O que vai ser mais custoso para mim? Treinar o técnico ou treinar o comportamento? Para mim, Alessandra, empreendedora que já fiz muitos processos seletivos e já dei muito auxílio para as pessoas nesse sentido, contrate comportamento e treine o técnico. O técnico, se a pessoa tem vontade de fazer, ela vai aprender e muitas vezes não precisa ser dentro da empresa, ela vai buscar fora. Agora, se a pessoa não tem o comportamento, ela pode aprender? Pode. A questão é, você tem tempo para esperar? Às vezes você não tem. E realmente eu concordo com você, Alessandra. Eu acho que o técnico a gente pode treinar. Se eu tiver procedimentos muito bem estabelecidos de trabalho, isso é muito fácil de uma pessoa nos auxiliar nesse processo. Eu mesma poder fazer em alguns momentos como empreendedor. Mas realmente o comportamento, gente, se não tiver muito claro para você quem você quer dentro da sua empresa, e aí os testes podem nos ajudar muito nesse processo, que é também um assunto para a próxima semana, eu acredito que você com certeza vai ganhar muito nesse processo. É verdade, Regina. O autoconhecimento, da mesma forma que nós falamos muito para vocês sobre vocês se autoconhecerem, também é importante que vocês conheçam de fato o candidato que vocês estão contratando. E aí ter um profissional para ajudá-los faz toda a diferença. Como a Fernanda disse, você não é obrigada a saber tudo. E novamente, quanto custa o seu tempo? Se você contrata um profissional qualificado para fazer isso, você pode cobrar dele um resultado diferente. Afinal de contas, ele é especializado nisso. E você vai pegar todo o seu tempo e vai dedicar no que você de fato sabe fazer. Vai dedicar de fato no seu negócio. Mas nós temos mais perguntas. Vamos lá, Fê? Vamos lá. Nossa, a interação tá ótima, hein, gente? Que bom! Agradeço a participação de todos e continue enviando as perguntas, o que se eventualmente não for possível responder todas ao vivo, as meninas respondem depois. Então, sem vergonha, seja sem vergonha, mande suas dúvidas, participe com a gente. Gente, divulgar o propósito da empresa pode atrair os candidatos certos? Ajuda nessa peneira eu trazer, atrair para o meu recrutamento os candidatos ideais? Ou vocês acham que isso não é importante na hora da divulgação da vaga? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas depende de como você vai divulgar isso, né?
Depende de como você vai se comunicar de forma escrita para isso. Mas sim, para mim faz toda a diferença, porque você já está dizendo para a pessoa, você tem aderência com o que eu falo, com o que eu prego, com o que eu vivo. Com o que eu acredito e com o que efetivamente a minha empresa funciona. Se você acredita nisso, também vem comigo. É isso aí. Até a forma de você divulgar a vaga, ela muda, né? Porque geralmente as pessoas divulgam uma vaga assim, olha, contrata-se, recepcionista, 2º grau completo, boa aparência, pelo amor de Deus, não façam isso, mas boa aparência, de tal idade a tal idade, com experiência, sem filhos, entregar currículo para... Eu pintei o pior cenário. Nada do que eu falei vocês façam, porque está tudo errado. Mas infelizmente ainda existe. E acho que é uma preocupação que todo empresário precisa ter. Como se comunicar com o mercado. Como dizer para as pessoas quem eu quero na minha empresa. E, gente, existem formas muito mais delicadas de fazer isso. Estamos num momento onde a diversidade... ela precisa ser respeitada. E ela impera. E tudo bem ser diferente de mim. Né? O que eu não posso é expor. O que eu não posso é reprimir algumas coisas. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que tenha mais de 50 anos eu não vou contratar porque ela é velha. Ou porque eu não vou contratar uma pessoa que tenha menos de 25 anos porque ela não tem experiência. Eu só vou saber se essa pessoa tem ou não tem experiência se eu for conversar com ela e se eu souber fazer as perguntas certas. As perguntas nós vamos ver na próxima live, mas eu preciso me preparar para isso, eu preciso planejar para isso. Idade é um pré-conceito que não existe mais. Eu conheço pessoas com 60, 65 anos que têm um vigor, né? E geralmente 60, 65 anos, baby boomer, né? A geração que está saindo do mercado, mas que tem um vigor, que tem uma energia absurda. E vamos combinar, gente. A nossa expectativa de vida aumentou. Muito. Como é que nós podemos falar de uma reforma na Previdência se a gente não tiver empregabilidade para as pessoas acima de 50 anos? Então, eu acho que isso precisa ser também um ponto para se analisar com muito carinho na sua empresa. Para você olhar de acordo com o perfil da tua vaga. Se eu quero uma pessoa que tenha... Se eu não quero ter trabalho, se eu não quero ter aquele profissional que vai me questionar e me criticar por tudo, talvez valha a pena eu contratar uma pessoa mais velha, né? Não que o mais novo também não possa encaixar nesse perfil, mas a tendência é que pessoas com mais idade... 60, 65 anos, que não tem tanta opção no mercado, não vai te criticar por qualquer coisa e ela vai cumprir exatamente o que você mandou. Só que isso tem ônus e bônus. Quando eu cumpro exatamente o que alguém mandou e não critico, se der erro, a responsabilidade de quem é? É minha. Existe um jargão que um cliente fala e que eu acabei pegando para mim. A culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade é. Ele cometeu um erro, talvez a culpa não seja minha, mas a responsabilidade de fazer a gestão sobre ele é minha. Então, tomem cuidado com essas definições de datas, de idade, com que eu divulgo, a forma com que eu divulgo, para que eu não sofra aí, possivelmente, um processo por assédio moral, que pode acontecer. Não é tão incomum como as pessoas pensam. Não é mesmo, gente, é uma preocupação que a gente precisa ter. Né? Não só com a contratação, mas acho que quem está no nosso corpo é empregado. Né? Se a gente não tiver essa preocupação, a gente pode ter sérios problemas no futuro. Seríssimos. Mas nós temos mais perguntas. Vamos lá, Fê. Vamos lá. Olha, a Paty Reis está aqui realmente espremendo vocês e tirando todas as informações, todas as dúvidas que ela tem. Parabéns, Paty, pela participação, é isso mesmo. Ela deixa aqui uma pergunta para vocês. Nesse âmbito de informatização, somos obrigados a passar endereços de redes sociais quando temos, né, para a empresa que nos contrata? Como é que isso funciona? Passa, não passa? Ou nem precisa passar porque as empresas já fazem essa pesquisa antes da entrevista? O que vocês me dizem sobre isso? Boa pergunta, Paty. Excelente. Boa pergunta. Eu vou falar por mim, tá bem? Nas empresas pelas quais eu já passei como CLT e nas empresas
para as quais eu já prestei serviços. Dependendo do tipo da empresa, dependendo do formato de trabalho da empresa, sim, eu pesquiso a rede social da pessoa. Eu pesquiso sim como ela se põe, como ela se expõe, como ela se comporta. Porque se a gente for pensar que nós passamos muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que fora dele, o trabalho acaba se tornando um local onde eu tenho que me mostrar da forma com que realmente eu sou. E há de convir que nós temos vários candidatos que já viraram profissionais de entrevistas. São as pessoas que vão passar por uma entrevista e que falam exatamente tudo o que o entrevistador quer ouvir. Depois que surgiu o Max Geringer já há um bom tempo, e depois que você coloca no YouTube como se portar na entrevista e vem vários vídeos dizendo o que você pode ou não pode fazer, a empresa também tem que tomar alguns cuidados para não ser enganada. Né? Então, buscar as redes sociais, para mim, é algo que não é tão incomum acontecer. Agora, buscar as redes sociais não significa que eu tenha que ser invasivo na vida da pessoa. Não significa que eu tenha que ir lá e mexer, sabe? Stalkear a vida do profissional. Isso eu não concordo. Eu também não. Mas eu acredito que você faz a sua marca. Você faz a sua imagem. Então, muito cuidado com o que você posta na sua rede social. Pode falar da sua família, da sua vida, das coisas que você acredita, que você gosta, mas tudo sempre com muito bom senso. Pois é, bom senso é a palavra de ordem. Eu recebi um currículo de um candidato uma vez com uma fotografia dele sem camisa, uma latinha de cerveja e um boné virado para trás. E era para uma vaga de um executivo. Aí você olha para o currículo, olha para a vaga e fala, não orna. A gente tem que ter bom senso também na forma, da mesma forma que eu, empresa, tenho que ter bom senso de como eu vou divulgar a vaga, eu, candidato, tenho que ter bom senso de como vou responder o currículo, como eu vou me expor no currículo para responder a esta vaga. Mas nós temos mais perguntas hoje, Rê. Diga lá, Fê. Nossa, que bom, hein? Vamos lá, olha, eu vou acrescentar aqui, olha, redes sociais, aprecie com moderação. Isso aí. Né? Não dá para chegar lá na empresa com aquele currículo X, mas aí o cara vai olhar a tua rede, é a pessoa Y, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E vamos lá, a pergunta é a seguinte, vale a pena pedir indicação de currículos para os colaboradores? Isso é interessante? Encurta um pouquinho o trabalho ou acaba que não é legal? Já traz alguém que já tem... na verdade, são dois riscos aí, né? Eu trago alguém que já tem a ver com a minha empresa ou eu trago alguém já viciado com erros, com comportamentos viciosos que não são interessantes para mim? Como empregador, o que vocês indicam? Uau! Eu acho que vale a pena você, né, divulgar isso internamente, né, receber indicações dos seus funcionários, mas, de novo, bom senso neste processo. Né? E assim, deixar muito claro que não é uma extensão da sua casa, mas que é um ambiente muito profissional e que, se você já emprega isso dentro das suas práticas diárias, acredito que os seus colaboradores sabem muito bem de quem você precisa. Exatamente. Quando você tem uma marca empregadora forte, fazer com que, ou pedir, solicitar com que os seus funcionários indiquem pessoas é um caminho super favorável. Né? Inclusive, tem empresas, grandes empresas, onde o volume de contratação é alto, eles pedem, inclusive estimulam, remunerando as pessoas por isso. Né? Não é incomum acontecer. Agora, como a Regina bem disse, eu preciso ter os meus princípios, eu preciso ter o meu propósito muito bem trabalhado e que isso seja uma extensão. Porque senão eu posso fazer o feitiço ao contrário, né? O feitiço virar contra o feiticeiro. Eu quero um profissional, peço para você, meu colaborador, trazer pessoas e esse meu colaborador fala, olha, eu tenho uma vaga lá, mas ó, a empresa não paga em dia, a empresa não é legal, o meu gestor é louco, não é meu gestor, é meu chefe, o meu chefe é louco, né? Mas se você quiser ir, tá lá, tem a vaga. Poxa, isso eu não quero para minha empresa. Eu não quero para minha também. Se a tua empresa é assim, não peça indicação.
Se você é um gestor que pelos outros é visto como carrasco, como aquela pessoa que não é lá tão legal, que a tua empresa não tem uma boa visão corporativa, que a sua cultura não é legal, talvez não seja bom pedir indicação, porque você vai ter um profissional já cheio de paredes, cheio de muros levantados em relação a você. Nós vamos ter uma live que nós vamos falar um pouco sobre cultura organizacional. A cultura quem cria é você. E no processo seletivo, e nós só estamos falando hoje de planejamento de processo seletivo, eu preciso olhar também a minha cultura. Eu preciso olhar o que eu tenho em casa versus o que eu quero buscar da minha casa. E isso é importante para você pensar, né, Rê? Todos os dias. Então, a gente está sempre olhando pelo seu ponto de vista, por aquilo que é mais importante para você. Então, se conheça, saiba seus pontos fortes, entenda direitinho qual é o seu propósito e deixe isso muito claro para as pessoas que trabalham com você. O recrutamento é um processo também que vai ter a sua cara. Não só a sua cara, também a sua cara, mas a cara das pessoas que estão contigo, a cara do que você quer propor para o mercado. E assim, quando nós falamos de planejamento de recrutamento e seleção, olha o quanto isso dá trabalho fazer, o quanto eu tenho que dedicar o meu tempo em planejar. Muitas vezes, e até um contraponto aí, né, se a gente fazer uma correlação, por exemplo, com os Estados Unidos, né, lá eles planejam por anos e executam em minutos. Aqui, nós planejamos em minutos e executamos por anos. Né? A maior parte do tempo nós estamos muito mais no processo de executar e vamos fazendo na tentativa e erro e vamos ver o que dá, né? Do que parar, conversar, sentar, elaborar, planejar e a partir daí falar, agora eu vou colocar isso em prática. A partir daí falar, agora eu vou de fato, né, fazer o negócio acontecer. Fazer seleção é fácil? Não é. Planejar um processo de recrutamento e seleção é fácil? Também não. Porém, nós podemos dizer que é um mal necessário, não é, Regina? E importantíssimo para o seu negócio. Então, pense com muito carinho, planeje, que foi a palavra de ordem de hoje. Planejamento. Entenda efetivamente quem você precisa dentro da sua organização e eu tenho certeza que você conseguirá fazer um processo de recrutamento que vai atender a sua necessidade de forma não perfeita, mas bem perto disso. Recrutamento perfeito não existe e é uma das coisas que você precisa ter muito em mente. Candidato perfeito não existe. E quando nós vamos definir um perfil, eu vejo algumas pessoas falando para mim, olha, eu quero uma pessoa que seja extremamente comunicativa, mas ela também tem que ser extremamente analítica. Ela tem que ser muito operacional, mas ela também tem que planejar. Ela tem que ser extremamente sociável, mas em alguns momentos ela tem que ser mais reservada. De quantos candidatos nós estamos falando? Pois é. De um ou de vários? Então, nós precisamos olhar para aquele profissional e falar o que de fato eu preciso. Né? Eu entendo, por exemplo, que nós que somos pequenos empreendedores, que somos médios empreendedores, não temos tanto dinheiro para sair contratando pessoas. Mas será que eu não posso ter parceiros nesse processo? E não só no processo de contratação, mas em qualquer outro processo. Eu não posso ter pessoas que me ajudem, que não necessariamente sejam um profissional CLT. Nós vamos ter uma live só para falar sobre formas de contratações dentro deste processo. Então, quais são as outras vertentes de contratação que eu posso ter que me ajuda aí nesse processo de recrutamento e seleção? Você já entendeu que você precisa seguir a gente, né? Já entendeu que a sequência das nossas lives, elas vão trazer significado para o seu dia a dia. E a gente quer diminuir as suas dores, empreendedor. Então siga a gente, assista os nossos programas, veja o quanto vai ser significativo isso para você e eu tenho certeza que a gente vai colaborar muito com o seu negócio. É verdade, Rê. Curtam as nossas redes sociais, nós vamos depois disponibilizar os nossos canais, tanto no YouTube, no Facebook. As nossas lives ficam gravadas, então se você não teve a oportunidade de assistir ao vivo conosco, entre lá, tanto nas minhas redes sociais quanto da Regina, estarão as nossas lives. Participem, perguntem, se exponham.
porque vale super a pena. Esse é um canal para a gente realmente trocar experiências e para que nós possamos aprender. Nós aprendemos muito uma com a outra, aprendemos muito mais ainda com vocês, participando conosco, não é, Rê? Com certeza. Quero pedir desculpas porque hoje a minha voz não ajudou muito, mas eu tenho certeza que você é compreensivo e entendeu direitinho que o recado foi dado. Muito obrigada e até quarta-feira. Muito obrigada, até quarta-feira na nossa próxima live, que nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, o como fazer isso. Até mais, gente!